Então é isso aí, nação. Vamos trazer agora as últimas informações do nosso Mengão, né? O Flamengo que está se preparando para a partida de volta contra o Fluminense, que também acontece neste sábado às 21 horas. O Flamengo venceu o primeiro jogo por 2-0, né? Começou na vantagem e agora pode perder até por 2 gols de diferença, que mesmo assim se classifica para a grande final, né? A segunda partida entre Vasco e Nova Iguaçu saiu. A primeira partida saiu 1-1. Então o Flamengo fica aguardando aí o vencedor desse jogo. Lembramos que o Nova Iguaçu joga também por mais um empate. Gabigol faz treino completo com o grupo do Flamengo. Pulgar trabalha na academia. Lembramos que Gabigol nos últimos jogos ficou de fora, pois estava se tratando de uma lesão. O jogador rubro-negro vem sofrendo com a reserva desde a chegada de Tite. Infelizmente, o jogador não tem demonstrado evolução. No início da temporada, muitos até pensavam que o jogador iria dar a volta por cima logo no início, mas até o momento o craque camisa 10 tem amargado aí a reserva, já que Pedro tem tido uma boa sequência de jogos, né? E é artilheiro do Campeonato Carioca, é artilheiro do Flamengo na temporada. Então, Gabigol ainda vai sofrer um pouco aí no banco de reservas. Torcemos que ele dê a volta por cima, né? E volte a jogar o futebol que ele tem jogado no Flamengo nas temporadas de 2019 e 2020. Camisa 10 é figura praticamente certa no Fla-Flu. Às 21 horas no Maracanã. Ayrton tem previsão de retorno aos treinamentos com elenco para a quarta. Ayrton Lucas saiu machucado no último jogo contra o Fluminense. Foi substituído por Matias Vinha. Mas deve ficar à disposição do treinador para a próxima partida. Vamos torcer também que ele não seja problema para o jogo. Depois de fazer parte dos trabalhos de treino desta segunda com o grupo, Gabigol esteve ao lado de seus companheiros nesta terça de forma integral e é figura praticamente confirmada no jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca com o Fluminense no próximo sábado. O jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, noticiou primeiramente a participação integral de Gabigol nos treinos. Ayrton Lucas, que sentiu dores na coxa durante o Fla-Flu, treinou à parte nesta terça, mas a expectativa é de que não tenha nenhuma limitação para as atividades na quarta. Pela avaliação de hoje, se juntará aos companheiros no próximo trabalho de Tite. Eric Pulgar, que pelo segundo dia consecutivo limitou-se aos trabalhos internos por conta de um incômodo que tirou de campo na reta final do Fla-Flu, será reavaliado nesta quarta. Ainda não é certa a participação dele no treinamento com o grupo na quarta. É importante afirmar que o chileno não está lesionado. Outros dois que estão em transição são os jovens Wesley e Vitor Hugo. O primeiro teve lesão antes do jogo do Madureira, enquanto o último sentiu um desconforto no treinamento desta segunda. Ambos, porém, não devem ser problema para o clássico. Portanto, o Flamengo aí praticamente com força máxima. Vamos torcer para que Eric Pulgar não tenha sofrido nenhuma lesão. Penso eu que os próximos dias, os treinamentos do Flamengo nesses próximos dias serão determinantes para saber se o nosso Mengão terá desfalque ou não. Vamos torcer que o elenco todo esteja à disposição do treinador Tite para essa partida muito importante. Lembramos que a vantagem do Flamengo é boa. Todavia, não podemos entrar pensando que já estamos classificados. Nós lembramos que o ano passado o Flamengo também venceu a primeira partida e na segunda foi goleado. É claro que era outro treinador, era uma equipe do Flamengo que já vinha passando por alguns vexames. Então, o cenário é totalmente diferente. E penso eu que para o Fluminense reverter essa situação, só um desastre muito grande aí no próximo sábado. Então vamos torcer que o nosso Mengão esteja completo, que o Flamengo faça mais um jogo bom e consiga a classificação, que é o mais importante nesse momento. Do outro lado, entre Vasco e Nova Iguaçu, não iremos escolher adversário,
Pelo contrário, qualquer equipe que vier para disputar a final, caso o nosso Mengão passe, nós temos que encarar. Então, se vier o Vasco, vai ser um jogo muito difícil por ser clássico, por ser um dos jogos mais complicados aí do Flamengo no Carioca. E se vier também o Nova Iguaçu, teremos que respeitar da mesma forma. Então, o nosso Mengão está pronto e preparado para mais um duelo. E lembramos que o Flamengo ainda não foi vazado com a equipe titular. O único gol que o Flamengo levou foi com a equipe alternativa, sendo que a equipe principal estava em pré-temporada nos Estados Unidos. Então, temos que destacar o setor defensivo do Flamengo. E o responsável por colocar mais confiança e fazer com que a defesa não sofra gols chama-se Tite. Isso mesmo. O ex-treinador da seleção brasileira sempre teve suas equipes organizadas defensivamente. Todos os times que ele comandou levavam poucos gols. E o Flamengo, com esse entrosamento, com jogadores de qualidade, ficou fácil para ele resolver um problema que já vinha afetando desde o início de 2023. Nós lembramos que o Flamengo, por mais que vencesse na temporada passada, sempre levava gols. E isso chamava atenção de maneira negativa. Como pode um time com bons jogadores ainda não resolver esse problema do setor defensivo? Então o Tite, quando chegou, ele começou a entender como o Flamengo jogava e resolveu, até o momento, o problema defensivo do Flamengo. Jogando mais compactos, as linhas muito mais próximas uma da outra, fazem com que a equipe pressione o adversário e recupere essa bola lá no ataque. Ou seja, a defesa praticamente não trabalha. Tanto é que a mídia sempre brincando aí, dizendo que Rossi não joga, né? Porque ninguém chuta a bola no gol do Flamengo praticamente, porque o Flamengo não dá chance. O Flamengo marca pressão. Então tudo isso tem que ser levado em consideração, que o responsável por essa evolução é Tite, não é uma outra pessoa. A comissão técnica, os treinamentos, né? A repetição, isso faz com que o atleta ganhe confiança. E ele achou a forma certa até o momento do nosso Flamengo jogar. Ele sempre gostou de jogar com dois pontas abertos. Cebolinha ganhou a titularidade e Luiz Araújo também. São dois jogadores que são imprescindíveis nesse esquema tático de Tite. Bruno Henrique às vezes entra no segundo tempo para dar mais fôlego, mas a equipe titular, penso eu, que não vai mudar nem tão cedo. Bruno Henrique e Gabigol terão que esperar um pouco mais para ver se recebe mais oportunidades quando alguns atletas forem convocados para a Copa América. Ou então, quando algum jogador se machucar. Caso contrário, né, vai ser difícil esses atletas aí iniciarem uma partida entre os 11 titulares. O time do Flamengo está montado, o time do Flamengo está bastante compacto e com certeza é questão de tempo para os títulos vir. Todos nós já sabemos. A mídia brasileira tem elogiado bastante a forma que o Flamengo vem jogando e destacando, né, principalmente a atuação dos jogadores de ponta, Cebolinha e Luiz Araújo. Então o Flamengo vai para cima do Fluminense, né? Deve repetir com certeza a atuação do último sábado. O Fluminense vai partir para cima do Flamengo porque precisa do resultado. Então é uma boa para que o nosso Mengão aproveite os espaços que com certeza vão surgir no jogo. Se o Flamengo já consegue recuperar a bola lá em cima, já é muito forte. Imagine aí um contra-ataque com a equipe não organizada, né? Porque vamos supor que o Flamengo inicie a partida em cima do Fluminense e faça um gol, né? Isso pode acontecer. Então o Fluminense terá que fazer 4 gols para reverter a situação. Então a situação do Fluminense não é nada boa. O treinador Tite colocou Fernando Diniz no bolso nesse primeiro duelo. Então vamos torcer para que aconteça o mesmo no próximo sábado.
E aí, nação rubro-negra, será que o Flamengo vai passar do Fluminense? Chega, participa e deixa a sua opinião nos comentários.